Que tudo esteja bem com você. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Eneagrama. O Eneagrama é uma poderosa sabedoria milenar que te ajuda a descobrir seu tipo de personalidade, mas também mostra os caminhos para a sua essência. Meu nome é Roberto, sou professor de Eneagrama e te ensino a transformar-se a si mesmo, a si mesma e as outras pessoas através do Eneagrama. Vamos lá. O Eneagrama é uma ferramenta milenar que tem mais de 2000 anos. E hoje nós trabalhamos com o Eneagrama associando psicologia moderna e espiritualidade. Então hoje eu vou te contar sobre os 9 tipos do Eneagrama, suas características, hoje bastante voltado para a personalidade, para que você comece a entender como cada um desses tipos funciona e quais são os seus vícios principais. A ideia aqui é começar por aí. Então vamos lá. O Eneagrama é uma figura que tem 9 pontos. Vem do grego Enia, 9, gramos, figura. Então é uma figura de 9 pontos. Quando o Eneagrama surgiu, o propósito não era trabalhar com personalidades, mas sim desenvolvimento de processos de uma forma geral. A partir dos anos 50 é que ele se transformou, começou a se transformar nessa metodologia que nós conhecemos hoje, nessa sabedoria que nós conhecemos hoje, associada aos tipos de personalidade psicológicos e o caminho espiritual de desenvolvimento. Então houve um avanço e hoje nós trabalhamos bastante dentro desta linha. Então não vamos perder tempo e vamos começar a falar de cada um dos tipos. Normalmente eu costumo falar pelas tríades, porque o Eneagrama nos mostra que temos 3 centros de inteligência: cabeça, coração e corpo. E lá em cima, normalmente, eu começo pelo tipo 8, que é da tríade do corpo, a tríade dos instintos. Então vamos começar a falar sobre o tipo 8. Antes disso, deixa eu fazer um parêntese aqui para te explicar de onde vêm esses vícios. Esses vícios estão associados aos 7 pecados capitais mais 2, que ao longo da descrição de cada um dos tipos, eu também vou me aprofundar um pouco mais nesse tema do pecado de cada um desses tipos. Pecado é errar o alvo, é esse o significado. Porque vem de uma palavra grega também, hamartia. Hamartia quer dizer quando o arqueiro tenta acertar o alvo e erra. Então esse é errar o alvo. E quando a igreja também começa a olhar para os pecados, é você sair do caminho. Você não acertar o alvo daquilo que é o correto, que é o certo, que é o moral. Né? Então você também, na hora que você está atuando dentro da sua personalidade, você está errando o alvo. Então a associação é essa a metáfora. Então o pecado aqui é quando você não está acertando o alvo. Que na verdade, esses pecados capitais mais 2, 7 mais 2, eles mostram que você está errando o alvo. Você não está no caminho da essência. Então vamos lá. O tipo 8, o pecado é a luxúria. Esse tipo 8, ele tem um excesso em tudo que ele faz. E a luxúria aqui, ela não está conectada apenas à luxúria sexual, sensual, não é isso. Vai mais além, mais profundamente aqui dentro do contexto do Eneagrama. Então essa luxúria do tipo 8 faz com que ele fale muito alto, tenha muitos gestos ao falar, bote muita energia em tudo que ele faz. Muito levado pela raiva. Esse centro lá em cima é a raiva, né? Então ele é muito conduzido para a raiva. Tipo 8 é o que tem mais raiva e ele demonstra esta raiva através da assertividade.
São pessoas bastante assertivas, diretas, mas que não gostam de rodeios. Como eles são assertivos e diretos, pessoas que começam a rodear muito para falar com eles, eles aceleram a pessoa. Vão dizer para a pessoa assim, vai, desembucha. O que você tem para me falar? Seja rápido. Então, ele tem um ritmo que é bastante acelerado. Normalmente, os tipos 8 não deixam as coisas para resolver depois. Eles resolvem imediatamente e procuram ser bastante assertivos e conseguem ser bastante assertivos. Só que a forma de comunicação desses indivíduos é muito impactante. Impacta de uma forma não tão positiva as pessoas com as quais ele lidera, com as quais ele interage, pela objetividade, e assertividade que ele tem. Mas as outras pessoas se intimidam com isso e acham os tipos 8 muito agressivos. Outras pessoas acham que ele exerce muito poder sobre outras pessoas. Eu estou falando aqui o indivíduo do tipo 8, e de todos eles eu falarei, muito na personalidade. Uma personalidade de mediana para baixo, para que você possa aqui entender quem é esse tipo de personalidade. Então, esse tipo 8, ele também tem um movimento de proteger algumas pessoas. Aquelas pessoas que ele acha que são mais tímidas, que são mais reservadas, são mais quietas, então ele tende a proteger, colocá-las embaixo das asas. Isso gera algumas questões, porque os outros indivíduos, as outras pessoas entendem isso como proteção. E, na verdade, é. Eu observo muito isso dentro das organizações. Quando estou conduzindo cursos de Enneagrama para liderança, eu percebo muito isso nos líderes que são tipo 8. São excelentes, têm uma excelente performance, conseguem alcançar resultados, só que tem uma questão também que eles, quando ele acha que a pessoa não tem capacidade, ele assume isso para si próprio e começa ele a fazer. E aí você já percebe que ele tem uma dificuldade de delegar tarefas por falta de confiança. Ele tem uma falta de confiança, então ele tem dificuldade em delegar tarefas. Prefere fazer muitas vezes. E isso dentro das empresas nós sabemos é um problema, né? Então ele faz uma tarefa de um custo mais baixo, porque o funcionário que é para fazer o custo para a empresa é menor e ele tem um salário mais alto, é líder, mas ele acaba saindo caro, porque em vez de ele desempenhar as funções dele, ele acaba fazendo pelo outro. Ou porque ele não confia no resultado do outro, ou porque é um protegido dele, né? Ele os protege. Tem um olhar forte para a justiça, tem um cheiro, ele sente o cheiro de injustiça, olha muito para a verdade. Também ele tem uma percepção quando as pessoas estão tentando mentir para ele ou enrolá-lo, contar uma não verdade. Ele também tem uma percepção sobre isso, porque isso para ele é bastante importante. Mas, como o pecado é a luxúria, então tudo isso é muito em excesso. Tudo em excesso. E essa luxúria é o vício do tipo 8. Né? Esse vício que prende esse indivíduo nesta situação. E ele tem dificuldade para sair disso enquanto ele não conhece, enquanto ele não sabe como ele age com relação às outras pessoas. Então, precisa um trabalho. E a beleza do Enneagrama é que além dele mostrar, sabe, o seu pecado, né, que você não está acertando o alvo, ele também vai, como uma bússola, te mostrar caminhos e você é capaz de transformar-se a si mesmo e as outras pessoas se você quiser. Né? É possível isso. Mas para isso você precisa estudar e entender mais
quem é, hoje aqui estamos falando do tipo 8, então quem é esse tipo 8? Você precisa se entender, né? Então, o grande objetivo, primeiro, é conhecer-se e começar essa transformação de si mesmo com o Eneagrama a partir de você. Depois, lá na frente, você vai conseguir identificar as outras pessoas e também contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas com o Eneagrama. Transformar essas pessoas, fazê-las aproximar-se mais de quem são em essência, de quem é esta alma, né, que nós estamos buscando e que o Eneagrama, como uma bússola, vai te conduzir para a sua essência, ou pelo menos se aproximar mais. Então, o tipo 8, o pecado capital dele é a luxúria, ele tem excesso em tudo, ele olha bastante, verdade é muito importante, justiça é muito importante, mas lembrar-se que ele é bastante impactante, ele exerce muito impacto nas suas atuações, a forma como ele se comunica, a forma como ele quer ensinar e um pouco, eu posso dizer, falta de paciência. Então, esse é o tipo 8. Vamos lá para o tipo 9. O tipo 9 do Eneagrama, o pecado dele é a preguiça. Ele está errando o alvo aí, né? Ele não está acertando entrar em contato mais próximo com a sua essência por conta dessa preguiça, para mim é mais uma indolência, e hoje usa-se bastante como um paralelo ou um sinônimo da preguiça do tipo 9, a indolência. Mas eu vou te explicar aqui como funciona essa preguiça no 9. O 9 é um indivíduo que ele privilegia muito ajudar o outro. Esse outro, qualquer outro. Qualquer pessoa que precisar da ajuda desse tipo 9, ele vai ajudar. Mesmo que ele tenha que deixar as coisas dele de lado. E ele deixa, muitas vezes, coisas importantes da vida dele de lado para atender alguém. E esse alguém pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que ele encontrou pela primeira vez e está precisando de ajuda. Ele tem essa predisposição, tem esse olhar para ajudar o outro a se desenvolver, a ajudar o outro a resolver os problemas. Tenho uma energia gostosa de estar perto, porque a grande questão dele é manter harmonia e paz. Todo esse movimento dele de querer ajudar, querer contribuir, não dizer não quando são solicitados a ajudar alguém, porque ele tem um medo do conflito. Ele tem medo de entrar em conflito, de acabar com a paz. Seja a paz familiar, paz amigo, paz no trabalho, em qualquer lugar. Mas em função desta energia de harmonia, são pessoas que quando são líderes, mesmo que tenham que olhar para alguns gaps, algumas coisas a serem desenvolvidas, as equipes são bastante harmoniosas. Eu atendia alguns funcionários de um diretor no Serasa e esse diretor era um tipo 9. Então a equipe era muito harmoniosa. Mas a questão é, o que a equipe reclamava? Que era difícil cumprir a agenda com ele, porque ele, quando pediam ajuda, ele dava ajuda para as outras equipes e distribuía o trabalho na equipe. Então percebe o que acontece. Então, na verdade, acaba prejudicando não só o desempenho dele, com os resultados que ele alcança, mas ele é uma pessoa muito bem avaliada dentro da empresa. Porque a equipe é uma equipe de sucesso, ele consegue trazer uma harmonia que todo mundo se ajuda, porque não quer conflito. Só que a grande questão ele não diz não, mas a questão não está no não dizer não. A questão, esse não, está diretamente associado a evitar conflitos, não querer entrar em conflitos, manter paz e amor no ambiente no qual ele está inserido, seja em qualquer deles. Aqui ele começa um processo de procrastinação, porque deixa de lado suas coisas. Ele acha que o outro é mais importante, e um agravante aqui, o tipo 9 acha que o outro é mais do que ele. Para explicar pouco melhor e você entender, ele acha como se faltasse um membro nele. Ele é menos do que o outro. Ele acredita nisso, que ele é menos, o outro vale mais. Isso começa desde a infância. Desde no pequeno núcleo familiar da infância ele já começa a despertar isso. Então sempre o outro estará em primeiro lugar
procrastinando as suas coisas e deixando para depois. Muitas vezes não faz as coisas dele. Vou trazer um exemplo aqui. Um indivíduo trabalha o dia inteiro dentro de alguma organização, faz tudo o que é solicitado para ele, cumpre muito bem o seu trabalho. Só que no final do expediente, sai 17 horas do trabalho, ele tem que fazer um curso de inglês para progredir dentro da empresa. Só que primeiro ele passa em casa, tem um sofá gostoso lá, ele senta no sofá e vai ficar lá no sofá, esquece de ir para a aula de inglês, que é extremamente importante para ele, que é para o seu crescimento profissional. Ele deixa isso de lado. Então você percebe aqui o quanto que ele acaba se deixando de lado, procrastinando, tendo preguiça de fazer coisas por ele. Então essa preguiça, essa indolência, é uma vontade de ficar na rede e não fazer. Pelo outro faz por ele, não. Estes são os aspectos a serem trabalhados para que o tipo 9 caminhe em direção à sua essência, quem ele é verdadeiramente. Lembre-se que hoje, mais uma vez, eu estou trazendo aspectos da personalidade do nível médio para baixo para que você consiga identificar-se dentro da personalidade. Tá gostando? Então curte, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. Quanto mais você compartilhar, mais as redes entendem que o assunto que eu trago é interessante e mais eles divulgarão estes vídeos. Então se inscreva no canal e curta. Você estará me ajudando e ajudando a outras pessoas a terem a oportunidade que você está tendo agora. Vamos lá, vamos para o tipo 1 do Eneagrama. O pecado é a ira, é a raiva. Esses indivíduos olham muito para a perfeição. A busca incessante do tipo 1 é pela perfeição. Eles acham que eles estão aqui para ajudar a Deus tornar o mundo perfeito, quando nós sabemos que perfeição não existe. Mas ele fica o tempo todo à busca da perfeição. É extremamente autocrítico com ele mesmo, está sempre à busca de melhorar, mas também ele critica as outras pessoas, critica muito as outras pessoas e busca a perfeição. Ele quer que tudo saia perfeito de acordo com seus padrões de perfeição. É um indivíduo que tem uma facilidade muito grande para cumprir regras, cumprir leis. Não estou dizendo aqui que algumas regras ele não questione. Algumas regras ele pode até questionar, mas e até levar essa questão para quem criou essa regra. Mas enquanto esta regra não é mudada, ele vai continuar cumprindo porque a regra está lá e eu preciso cumpri-la. Com as leis a mesma coisa. Os indivíduos do tipo 1, você identifica muitas vezes nos ambientes públicos, é aquele indivíduo que tenta organizar uma fila que está desorganizada. Sabe, se ele percebe que a fila está torta ou que está atrapalhando, ele vai lá e fala assim, pessoal, vamos dar uma organizada aqui nessa fila. Fila de aeroporto, fila de caixa, de banco, de supermercado. Banco hoje menos, né? Mas de supermercado. Ele vai lá e tenta organizar para ficar o mais perfeito possível. E de acordo com estes padrões, ele eleva muito a exigência consigo mesmo e com os outros, mesmo em termos de organização da sua vida pessoal. Indo um pouquinho ao extremo, conheço indivíduos do tipo 8, alunos que passaram por mim, que contam que o seu armário, as roupas são guardadas por tons degradê. Melhor, começa pelo preto, cinza escuro, cinza claro, e vai indo, sabe, pelos tons, organização, camisas, blusas, e por aí vai. Uma mulher do tipo 1, essa mulher do tipo 1 tem as gavetas de lingerie muito bem organizadas também por cores. A casa costuma ser muito organizada, tudo muito no lugar. Então, a gente reconhece esse tipo 1 do Eneagrama pela organização. E isso tem um custo alto para ele, porque mesmo que eles acabem sentindo raiva por algo que não está organizado e tudo mais, eles também têm dificuldade de expressar porque não é certo exprimir esta raiva. Muitas vezes esta raiva ele vai exprimir nas pessoas mais próximas. Sabe a gota d'água? Durante todo o dia ele viu uma série de coisas que não são perfeitas e ele procurando tornar o mundo melhor, perfeito, e aí ele chega em casa e vê uma coisa fora de lugar, aí ele vai colocar para fora
tudo aquilo que o está incomodando. Então esse é o tipo 1. Agora nós vamos para a tríade do coração, né? Lembra, eu falei cabeça, coração e corpo. Essa tríade que eu falarei agora, o 2, o 3 e o 4, é do centro de inteligência do coração. Muito bom. O tipo 2 do Eneagrama, o pecado dele é o orgulho. E vamos entender aqui rapidamente. No início, quando você começa processos de identificação, é muito fácil se confundir o 9 e o 2. É bastante fácil. Tem padrões próximos, mas as motivações são diferentes e os vícios são diferentes. Então lembre-se que o que provoca o vício é o pecado capital. É esse pecado capital, no caso, é o orgulho. Vamos entender quem é esse indivíduo 2. Esse indivíduo 2, ele é um desenvolvedor de pessoas. É uma pessoa que sempre está com um amplo sorriso, tem um acolhimento bem gostoso também, ele é extremamente acolhedor, simpático, envolvente. Alguns chegam até a ter um envolvimento mais sensual, porque ele vem, ele gosta, então ele vem sorrindo para cima de você. E às vezes isso causa alguns mal entendidos. Mas homem ou mulher do tipo 2 são muito acolhedores e procuram fazer tudo pelo outro. Uma das diferenças fundamentais aqui é que o tipo 9 faz por qualquer um. O tipo 2 já não é bem assim. Ele faz pelo que nós chamamos do Eneagrama de os eleitos. Algumas pessoas que eles se simpatizam mais, ou algumas pessoas que eles percebem que fizeram alguma coisa por eles, e aí esses são os eleitos. Então, são um grupo de pessoas das quais ele considera como eleitos. E por esses ele vai fazer tudo. Tudo. Não é por qualquer um. O 9 é qualquer um, mesmo que não conheça. Esse aqui não. Esse daqui ele tem os seus eleitos. Ele escolhe as pessoas que ele vai ajudar, ele vai contribuir. Aí ele faz tudo. Tudo por essas pessoas. Tenho vários alunos tipo 2. Conheci vários líderes fazendo trabalhos dentro das empresas tipo 2. Nos meus programas abertos, vários tipos 2, mas que ao longo da jornada fizeram vários cursos comigo. Passaram por processos também de Eneacoach comigo. E aí eles conseguem se desenvolver, né? Conseguem se transformar a si mesmos através do Eneagrama. Muitos deles, alguns já eram psicólogos e juntam o Eneagrama. Outros começam a estudar psicologia porque se interessam e querem o quê? Ajudar as outras pessoas a se transformarem também. Esses indivíduos são aqueles que, através do Eneagrama, conseguem transformar-se a si mesmos e transformar outras pessoas através do Eneagrama. Porque eles começam também a fazer atendimentos ou tornam-se também professores de Eneagrama e dão cursos de Eneagrama. Isso se alinha muito ao tipo 2. Ele gosta de desenvolver pessoas. Ele gosta de apoiar as pessoas. Quer ver um exemplo? Se você for um eleito de um tipo 2, se acorda de madrugada, não consegue dormir, 2 horas da manhã você vai ligar para ele. E ele vai te atender com um sorriso na voz. Você percebe, olá, como é que você está? Tudo bem com você? Tá tudo bem? O que você... Aí você vai fazer todas as suas lamentações, contar porque você não consegue dormir, não sei. Ele fica lá, 1 hora te ouvindo e sendo muito receptivo. Aí você fala assim, não, legal, foi bom você me ouvir, volta a dormir. Quando é 4 horas da manhã, você acorda de novo e não consegue mais dormir. Você liga novamente para esse seu amigo tipo 2, porque você já sabe que ele é receptivo e que ele vai te ouvir. Liga para ele e novamente ele vai te ouvir. Por horas, se for necessário. Com maior alegria, porque ele está sendo prestativo, ele está te ajudando. Então isso gera um prazer enorme para ele, ele fica muito feliz. Desliga e tudo bem. Esse é um exemplo para você entender a que ponto chegam esses indivíduos. Eles renunciam coisas deles para ajudar a esses eleitos. Só que eles esperam coisas em troca. O quê? Muito obrigado, agradecimento, reconhecimento por aquilo que eles são, por aquilo que eles fazem. Então a grande diferença aqui com o 9 também é essa. O 9 não espera reconhecimento. Agora o tipo 2 espera sim. Alguns tipos 2 me relatam que quando eles começam a fazer muito pelo outro e o outro nunca reconhece,
ou então meio que começa a se afastar dele por algum motivo. E às vezes esse motivo o que é? Eles são um pouco invasivos, eles entram na vida da pessoa, mesmo que a pessoa não queira. Começam a dar opinião, com a intenção, sempre com a melhor intenção de contribuir, de ajudar e desenvolver o outro. Então às vezes a pessoa vai se afastando dele. Aí ele tem lá um caderninho, que ele tem o nome dos eleitos dele. Isso aqui é uma história, né, pessoal? A metáfora que eu estou contando. Ele vai lá no caderninho e risca o nome desse cara. E aí não quer mais saber desse cara. Por quê? Não está tendo reconhecimento. Lembre-se, ele faz tudo para ser bem visto, ser reconhecido, ser elogiado. Pessoal, mais uma vez, eu estou dizendo, no nível de personalidade, nível médio para baixo. Quando você começa o caminho de desenvolvimento, tenho alunos tipos 2 que conseguiram transformar-se a partir do Enneagrama, e hoje são pessoas que entendem muito bem esse movimento, e às vezes quando a gente conversa e tem contato comigo, eles puxam esse assunto da recaída que às vezes eles têm, mas mesmo assim eles são muito prestativos, eles gostam muito de ajudar, mesmo quando desenvolvidos. Tanto é que, como eu disse há pouco, grande parte deles vão para ajudar pessoas a se transformar a partir do Enneagrama, tanto eles gostam desta sabedoria, desta ferramenta. Então, o tipo 2 é esse indivíduo. Vou falar agora do tipo 3 do Enneagrama. O tipo 3, o pecado dele é a vaidade. Todo o vício dele, os movimentos dentro da personalidade estão conectados a esta vaidade. É um indivíduo que acredita que ele só é visto a partir das conquistas que ele faz, a partir das metas que ele cumpre. Ele só é visto através das conquistas materiais. Isso faz dele um indivíduo que o tempo todo fica à busca de ter mais metas, cumprir mais metas, correr atrás de metas, correr atrás de resultados. E são indivíduos, assim, na grande maioria, são vencedores, conquistam muita coisa, porque o olhar deles é para conquistas principalmente materiais. Eles veem possibilidade de trabalho, de ganhos em qualquer coisa. Tenho vários alunos que passaram pelos cursos, né, de transformação que são do tipo 3. Então, quando eles conversam comigo durante almoço, durante intervalo, eles me falam assim: professor, nossa, é isso que você trouxe, dá para fazer um curso assim, 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 assim. E muitos até me ajudaram em algumas coisas. Então eles têm muito este olhar de criação, transformação de coisas para terem resultado. A maioria deles são empreendedores ou auto-executivos de grandes empresas, trazendo muito resultado para estas empresas. A questão é que eles sempre estão em busca disso. Sempre eles têm uma vaidade de fazer isso. Se eles não fizerem, eles não se acham vistos, percebidos. Normalmente são workaholic, de todo o Enneagrama são os que mais trabalham, porque querem apresentar resultado. Exigem bastante da equipe, cobram muito da equipe. Tem momentos que alguns indivíduos, inclusive, se identificam como tipo 8, são tipo 3. Porque a mesma força, a cobrança, a energia e muitas vezes também trazem para si a responsabilidade de trabalhos dos seus liderados. Porque eles também acham que não vão cumprir o trabalho que ele passou a contento. Então tem também dificuldade de delegar trabalho. Porque o tipo 3 acredita que o outro tem que ter o mesmo ritmo que ele e não é bem assim. Cada um dentro da sua personalidade tem seu ritmo e tem o seu grau de eficiência ou não, assim como os tipos 3. Dificilmente eles entram em alguma coisa que eles acham que não é para ganhar. Segundo lugar, para eles, é como o último lugar, tem que ser sempre o primeiro. Isso desde a infância, muito dedicados na escola, sabe, os que ganham medalha, normalmente os que são primeiro aluno da turma, e desde pequeno vão para o lado de empreendedorismo. Começam a montar showzinho e cobram entrada para ganhar dinheiro, começam a comprar balinha e vender. Conheço inúmeros casos assim de alunos que contam, que faziam um teatrinho, montavam alguma coisa e cobravam ingresso dos amiguinhos, ou que comprava bala
por exemplo, né? Pacotinho de bala por 1 vendia por 2. Então, desde pequeno, muitos contam isso e hoje são grandes empreendedores. E quando tomam esse conhecimento de que tem isso e que eles não são vistos, o que eles precisam é entender que eles não são vistos, eles são vistos pelo aquilo que eles são. Né? Então, eles têm que entender isso e que eles também serão vistos e reconhecidos também pelo aquilo que eles são, não apenas pelas conquistas, pelos bens materiais que ele... E o trabalho é esse, ele conseguir enxergar-se como um indivíduo que é assim percebido pelos demais. Uma outra característica é eles são mais vaidosos, estão sempre mais impecáveis, melhor bem vestidos, tanto homem como mulher, cabelo da moda e tudo mais, porque olham muito para a aparência, criam uma identidade e acreditam nesta identidade. Eles criam uma auto-identidade que não são eles de verdade, porque isso gera sofrimento, porque estão sempre à busca de reconhecimento pelas coisas que fazem, não percebem que as pessoas gostam dele apenas por aquilo que ele é. Uma crença, né? Como todos aqui ligados, todos os tipos, têm as suas crenças que sustentam, presos a esses vícios que estão linkados ao pecado, no caso do 3, a vaidade pelas conquistas. E este pecado da vaidade, na verdade, ele não faz parte dos 7 pecados. A vaidade, ele fica muito próximo do orgulho, né, no tipo 2. Então ele tem um orgulho, né, através desta vaidade, um orgulho de ser um conquistador, estar sempre em primeiro lugar. Tem esse orgulho, né? Mas aqui nós usamos vaidade. E se a gente olhar mais antigamente, esses pecados também faziam parte, né, desses sete pecados. E se tivermos um olhar mais profundo, estudos mais profundos, seriam 9 os pecados, mas que isso, na verdade, não é comprovado. Não é comprovado, mas o Eneagrama usa a vaidade para o tipo 3 como pecado, como o erro do alvo é exatamente ficar na vaidade e não se conectar tanto a esta essência. Terminamos aqui o tipo 3 e vamos falar agora do tipo 4. O tipo 4 também faz parte do centro de inteligência dos emocionais do coração. O tipo 4, o pecado do tipo 4 é o que nós chamamos de inveja, que é a comparação. Ele se compara quase que o tempo todo com outras pessoas, sempre se colocando num nível inferior. Esses 3, eles precisam de aprovação externa, porque eles têm medo do abandono e da rejeição. E o 4, ele é muito conectado a isso, a esse medo do abandono, da rejeição. Então o pecado dele seria a inveja, uma comparação com as outras pessoas. Então essa comparação, como eu disse há pouco, é sempre se comparar no nível mais baixo. O outro é melhor do que eu e eu gostaria de ser como o outro. É um pouco olhar para a grama do vizinho, a grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. São mais individualistas, são mais românticos, romantizam projetos e muitas vezes se decepcionam porque essa forma de romantizar as coisas nem sempre são exatamente desta maneira. São às vezes mal compreendidos porque eles são diferentes dos outros tipos do Eneagrama. Diferentes como? Na forma de agir, na forma de se comportar, as coisas que falam, as coisas que buscam, na forma de se trajar. Tem um lado aqui do tipo 4 que, pelo fato deles serem mais introspectivos, percebe, o 2 é mais para fora, para o outro, e ele é mais para dentro. Ele olha mais para ele, mais individualista. Uma das grandes questões é que por esta individualidade, viverem mais sozinhos. E nem todos, tá? Nem todos. Alguns são muito expansivos. Depende de outros aspectos que eu não vou trazer aqui para não te confundir neste momento, mas em outros vídeos eu trarei. Eles têm uma criatividade muito grande. São extremamente criativos. Têm um lado artístico bastante desenvolvido. Nem todos sabem disso. Mas normalmente procuram trabalhos que eles podem mostrar sua criação. Publicidade, marketing, por aí vai. Para mim, todo o tipo 4 tem que olhar para a criatividade, tem que procurar desenvolver aquilo com que ele mais se identifica.
Porque por conta desta criatividade, muitas vezes eles têm dificuldade de viver em determinados ambientes. São considerados como estão sempre insatisfeitos e que têm uma oscilação de humor bastante percebida por outras pessoas. Os tipos 4, às vezes eles estão num ambiente com alguns amigos, num papo super agradável, e de repente ele se conecta com alguma emoção e a energia baixa, ele muda. Ele vai para dentro, para de falar, às vezes sai do ambiente. Então tem uma oscilação nas emoções bastante constante. Uma hora muito alegre, outra hora muito para dentro. Alguns deles, eu posso dizer que a grande maioria, e eles têm um olhar, você olhando para eles, têm um olhar mais para dentro, porque eles são mais introspectivos. E têm a mente sempre procurando alguma criação. E o olhar deles é mais para o passado. E muitas vezes se conectam algumas coisas do passado que traz essa tristeza momentânea e eles mergulham nessa tristeza. Isso é perceptível. Então oscilam de humor. Em relacionamentos sociais, emocionais, né, sentimentais, as pessoas percebem muito isso e às vezes isso pode trazer um desalinhamento dele com os amigos, enfim, nos relacionamentos também, porque muitas pessoas não entendem o que eles querem, esse acolhimento, esse reconhecimento, dar apoio, entender. Quando vão para o lado artístico, se desenvolvem rapidamente. Eu sempre costumo dar dicas para o tipo 4, desenvolver qualquer dos seus lados artísticos. Seja através da escrita, através da dança, através do teatro, através do canto, através da poesia, através do instrumento, enfim. Tenho uma aluna tipo 4 que conseguiu se transformar através de enxergar, e hoje ela até ri, quando ela descobriu, ela dizia para mim assim, não quero ser esse tipo, não sou isso não. Mas os tipos 4 são lindos, porque eles têm uma conexão espiritual mais fácil do que nós que não somos do tipo 4, que já estou dizendo que eu não sou do tipo 4. Se alinham mais rapidamente com o espiritual, porque na hora que eles olham para o sol, olham para as flores, eles percebem coisas que nós não percebemos. Daí uma facilidade de desenvolver-se a partir do seu lado artístico. Então a dica é essa. Então o tipo 4 é esse indivíduo, bastante criativo, diferente, bastante oscilação de humor, prende-se muitas vezes essa queda de energia, está muito feliz por conta de se conectarem a coisas do passado ou não. Às vezes alguma situação, percebem as coisas com mais facilidade, mas tem uma beleza intrínseca neles, no sentido de terem poesia e um olhar em tudo que eles olham. Como eu disse, olhar para uma flor é muito diferente de nós. Olhamos para a flor, percebemos algumas coisas, mas eles vão fundo nisso e criam coisas lindas. Então o desenvolvimento é por aí. Agora nós vamos entrar lá na tríade dos mentais. Nós vamos começar lá pelo tipo 5. O tipo 5, o pecado que ele está conectado é a avareza. Ele economiza desde a energia. É um indivíduo que também ele é mais para dentro. Os indivíduos que estão lá embaixo do Eneagrama, próximos lá daquele vazio que tem do Eneagrama, eles são os mais introspectivos. À medida que você vai descendo, você vai sendo mais... E o 4 e o 5 são mais introspectivos. Estão bem lá embaixo, no final da Exade do Eneagrama. O tipo 5, ele privilegia muito um conhecimento profundo, científico, são bastante estudiosos. Por aquilo que eles se interessam, eles vão ao conhecimento científico. Buscam muito conhecimento. Conhecimento raso, para ele, não vale. Por conta disso, eles têm um movimento de se isolar. Pessoas que chegam próximas ao tipo 5 e não têm assuntos consistentes, eles não têm interesse. Muitas vezes eles acham que a pessoa com a qual está falando não percebe isso, mas percebe, eles meio que se ausentam. Então só fica o corpo e a mente está em outro lugar, pensando no futuro. Esses indivíduos, várias vezes ao dia, eles precisam ficar sozinhos ou se retirar, aqueles que já conhecem o Eneagrama, para recarregar baterias. Porque ele acha que as pessoas consomem muito dele, muita energia. Então eles poupam energia. Eu conheço uma professora que passou pelos cursos, que ela no intervalo, enquanto uma professora tipo 5, enquanto
Os professores iam para a sala de professores para relaxar, ela ia para o banheiro, ela me contava, sentava lá no banheiro e ficava respirando sozinha. Então ia para uma escada, sentava na escada e ficava o período todo lá respirando sozinha para recarregar as baterias, para conseguir ter energia para o segundo tempo da escola. Professora, à frente de uma turma de crianças. Então, isso é bastante comum. Então, eles economizam, eles poupam energia. Procuram por conhecimento profundo, não gostam muito de papos superficiais, procuram ir mais fundo, conhecimento científico naquilo que eles se interessam. Por outro lado, também essa poupança eles levam para a vida. Não são consumidores, compram uma roupa, usam até acabar, sapato até acabar. Em casa não ficam fazendo mudanças na casa, porque poupam muito, porque acreditam que poderá faltar no futuro. Então eles olham para o futuro e acham que poderá faltar, então eles são muito econômicos. E dependendo de alguns outros fatores, eles são bastante econômicos, inclusive na parte de poupança financeira mesmo. Eles têm este olhar. Não tem nada de errado, mas da forma como eu estou explicando aqui, personalidade do nível médio para baixo. Para que você entenda como funcionam esses indivíduos, bastante dentro da personalidade, e que você, me ouvindo falar, consiga se identificar de alguma maneira. Ou pelo menos começar a perceber-se dentro deste contexto do Eneagrama, quem é você. Então, são esses indivíduos. Poupam, economizam, daí a avareza. Mão fechada, os amigos costumam dizer que tem alguns amigos mais próximos que tem escorpião no bolso. Então, porque economizam e olham muito para o futuro. Mas precisam olhar e desenvolver este aspecto, né? E o Eneagrama vai certamente transformar. E você começa, a partir dos cursos, a transformar-se a si mesmo. Se quiser, transformar outras pessoas. Como eu te contei histórias de pessoas que se tornam profissionais usando o Eneagrama. O próximo tipo é o tipo 6. E o pecado que mantém esse vício nele é o medo. Mais uma vez, o medo não necessariamente é um pecado capital. Mas o Eneagrama trouxe esse medo como um pecado capital, que, se você for olhar, ele está associado à preguiça. E você vai entender por quê. Os tipos 6, eles têm muito medo de dar o próximo passo. Eles começam com uma ansiedade. Quando eles têm alguma coisa diferente para fazer, começam a se tornar muito ansiosos. E esta ansiedade gera um medo. E muitas vezes, pessoal, não tem nada aqui de errado em ter medo. Medo é saudável. Lembre-se que medo tem a ver com autopreservação. Só que quando ele é paralisante, na maioria dos casos acontece com o tipo 6 de paralisá-los, eles não conseguirem seguir em frente, isso não é positivo. Mas o tipo 6, quando ele chega num ambiente, por exemplo, ele vai para um teatro que ele não conhece. Ele chega nesse teatro, ele vai sentar-se num ponto que o ar-condicionado não vá direto nele, vai olhar se tem saídas de emergência, como que ele teria que fazer. O que eu estou trazendo aqui para você é que sempre ele está pensando, olha também para o futuro, pensando o que poderá acontecer. Se eu levo para o lado profissional, na hora que esse tipo 6 precisa desenvolver um projeto ou precisa falar em público, uma apresentação de um trabalho, ele vai criar diversos planos. Então ele tem o plano original, ele olha para este plano e vê uma possibilidade de ter algum erro. Então ele cria mais um plano e cria mais outro plano. Às vezes 2, 3 planos. Muitas pessoas interpretam o tipo 6 como pessimista e negativo, por esse movimento dele. Eu enxergo de maneira diferente porque, por esse medo, ele quer que tudo que ele faça dê certo. Então ele vai procurando possibilidades de minimizar o erro. Mas de alguma forma o Eneagrama enxerga ele como pessimista, medroso. Na minha visão, não é isso. Ele está procurando possibilidades de que tudo dê certo. Então ele cria diversos planos. Não é legal você pegá-lo de surpresa. Voltando para a área profissional, chega no dia à tarde, 2 horas da tarde, o líder dele vai ter uma apresentação, está com a apresentação pronta, mas aconteceu um problema em casa, ele não vai poder, ele precisa se ausentar
socorrer um filho em casa ou coisa parecida, e fala assim, a pessoa mais capaz da equipe é esse tipo 6. Fala, você vai fazer a apresentação, você me ajudou no desenvolvimento, você vai fazer. Isso é terrível, o tipo 6. Vai sentir muito medo, vai sentir uma paralisia, vai disparar o coração, uma série de coisas vai acontecer. Mas ele vai fazer e vai conseguir se sair bem, por todo o preparo que ele teve. E lembra, ele ajudou o seu líder a desenvolver. Quando se tornam líderes, são líderes brilhantes. Conheço muitos tipos 6 que são líderes maravilhosos. Quando começam um caminho de desenvolvimento, né? Começam a transformar-se a partir do Eneagrama. Tornam-se líderes maravilhosos. Então, entendendo esse medo que está ligado à preguiça, eles deixam, né? Às vezes as coisas vão protelando por conta desse medo. Então eles vão criando planos e às vezes deixam para depois. Tem um outro aspecto também, que eles não confiam neles próprios e com isso faz com que eles também tenham dificuldade de confiar em outras pessoas. Não que não confiem, mas tem mais dificuldade. O outro precisa provar para ele que é de confiança. Como eles não têm tanta confiança, normalmente eles se aproximam de quem eles acham que pode dar suporte para eles, com a intenção de sentir-se apoiados. Só que isso é uma armadilha para o tipo 6, porque ele fica dependente desse indivíduo, que ele acredita que pode contribuir para que ele tenha menos ansiedade. Ele vai precisar sempre desse indivíduo do lado dele. Percebe? Vira uma muleta. Então é uma armadilha ele achar que no desenvolvimento ele terá alguém que o dê segurança para ele. Ele tem que desenvolver essa segurança por si só e aprender como confiar nos talentos que ele tem. Então o tipo 6 é esse. Agora nós vamos para o último tipo, que também é dos mentais, que é o tipo 7. Né? E o pecado do tipo 7 é a gula. Ele tem uma gula por coisas externas, conhecer coisas novas. Também olha para o futuro. Então ele está sempre em busca de coisas novas, para aprender, para divertir. É um indivíduo que é alegrão, tem uns olhos infantis, ele está sempre buscando, né, por novidades e tem uma contagiante alegria. Os grupos que ele faz parte, ele sempre é o que conta mais piadas, né, porque ele tem um positivismo. Mas isso tem um custo, porque na verdade ele fica buscando por muitas coisas, porque ele tem um vazio no peito, parecido com o tipo 4, né? Ele tem esse vazio no peito e ele busca coisas externas, coisas físicas, materiais, para tentar preencher, mas não vai preencher. Esse vazio tem outras coisas mais profundas por trás disso que precisam serem trabalhadas através de cursos e muitas vezes através de atendimentos que tragam o Eneagrama também como base para esses atendimentos. Então assim, eles têm uma gula muito grande por coisas, só que não gostam de rotina. Tem uma tendência a iniciar muitas coisas e não concluir. São indivíduos que... Eu tenho uma aluna que ela contou para mim, que dentro do curso, quando ela ouviu falar de Eneagrama e ela fez um workshop, ela começou a comprar todos os livros que tinham relação ao Eneagrama, porque lá dentro do workshop vendiam livros. E aí ela estava junto com o marido e ela foi procurar pelos livros. Ela escolheu nada mais, nada menos que 7 livros para comprar. Tanto é a gula. Preciso. Só que o marido falou para ela, mas você tem certeza? Porque também o marido já conhecia o movimento dela de comprar livros e não terminar a leitura. Este é um movimento bem característico dos tipos 7. Compram livros, se interessam, mas dificilmente concluem a leitura. Porque se torna rotina, cansativo, então eles param. São indivíduos que normalmente fazem mais do que uma faculdade e muitas vezes não tem nada a ver uma faculdade com outra. Conheço uma que ela começou fazendo uma faculdade de administração, foi para uma faculdade de gastronomia e depois para uma de comunicação. Concluiu a de comunicação. Então começam muitas coisas e tem dificuldade para concluir. Um outro aspecto que olham muito para si, tem um padrão mais egoísta também, se colocam muito em primeiro lugar. Dentro das organizações, quando eles estão num projeto, que estão iniciando o projeto, são brilhantes porque é algo novo. Então trabalhar com projetos que está sempre começando coisas novas, eles se dão bem. Não quer dizer que não tenham
pessoas líderes brilhantes do tipo 7 quando começam a se desenvolver. Tem sim, tem pessoas brilhantes, conheço pessoas brilhantes do tipo 7. São muito rápidos em fazer associações. A gente costuma brincar que tipo 7s, quando vão para a área do desenvolvimento, eles vão em livrarias, leem as orelhas dos livros, 2 ou 3 páginas, e a partir dali conseguem criar um curso, porque eles conseguem fazer uma integração rápida, né? São bem inteligentes e rápidos. Só não gostam de rotinas, não tem o hábito de iniciar muitas coisas e não concluir esse nível de mediano para baixo, na nível de consciência dentro da personalidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, percebe o quanto que esse indivíduo sofre ficar dentro de uma rotina. Então, dentro de empresas, quando fazem treinamentos de Enneagrama, como eu falei para vocês, levam muito treinamento para transformação pessoal, né? E aí eles começam a perceber, colocam esses indivíduos em trabalhos que possam ser mais dinâmicos para que não tenha tanta rotina. Quer dizer que tem alguns que se enquadram dentro de algumas rotinas e seguem por muitos anos, mas é bastante raro. É bastante raro, porque eles estão sempre procurando por coisas novas, porque eles cansam da rotina, eles enjoam, e tudo que é rotina, que fica naquilo, eles tendem. Então, quando é na área de criar projetos ou cursos, normalmente o que acontece, o que eu vejo, eles criam, por exemplo, criam um curso, desenvolvem o curso, e depois que o curso começa a rodar, eles cansam e passam esse curso para outra pessoa, ele não quer mais. Aí ele vai criar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então esse é o tipo 7 que sempre está à busca de novidades, tem dificuldade de concluir aquilo que inicia, mas quando eles conhecem e começam a transformar-se a partir do Enneagrama, conseguem entender esse movimento, não que vão perder isso, esse dinamismo, essa alegria, esse olhar curioso. É um olhar assim de criança. Sabe criança quando é curiosa ver um brinquedo? Eles são assim. Então a gente conhece muito por esse olhar tem um brilho no olhar, a busca de novidades. E para ele passa muitas vezes uma vida buscando por novidades. Muito bom! Pessoal, então hoje nós falamos sobre rapidamente o que é o Enneagrama, falamos rapidamente sobre os tipos de personalidade deles na personalidade, de um nível médio para baixo, para que você que ainda não conhece Enneagrama consiga entender e comece a identificar em você alguns movimentos. E falamos sobre os pecados capitais aos quais cada um dos tipos pertence. Lembrando que os pecados capitais são 7 mais 2 no Enneagrama e que existe um paralelo aí entre a vaidade, né, e o orgulho e o medo e a preguiça. Então eles estão de alguma maneira conectados a esses pecados. Lembrando que dentro da metáfora que eu trouxe no início, hamartia, que vem do grego, é errar o alvo. E o pecado se apega nisso, que é errar o alvo. Quando eu cometo um pecado, é porque eu errei o alvo. Eu fiz algo acreditando que seria legal, mesmo na espiritualidade, desenvolvimento espiritual, dentro dos padrões. Você acha que, e aqui todos os tipos acham que estão acertando o alvo, fazendo da maneira como fazem. Mas criaram um vício conectado a cada um desses pecados e se mantém dentro desse vício, errando o alvo, se desconectando da virtude e da essência. O que acontece é isso, erram o alvo, desvirtuam a essência, a virtude e vão para o pecado, mas com a ideia que estão acertando o alvo, mas estão errando o alvo. Espero ter contribuído, você que já conhece o Enneagrama, trazendo de uma forma um pouco diferente dentro desta live, esse meu conhecimento, fazer algumas associações que eu acho importantes. E para quem ainda não conhece o Enneagrama, trazendo aqui uma verdadeira oportunidade de você conhecer o Enneagrama, conhecer os tipos de Enneagrama, como eles funcionam mais uma vez, uma consciência de média para baixo, né? Para que você entenda quais são os movimentos de quem ainda não tem conhecimento do Enneagrama e não começou ainda este caminho que eu proponho de transformar-se a si mesmo a partir do Enneagrama, com o Enneagrama. E é possível.
Tenho mais de 1000 alunos que se transformaram a partir do método, né? dessa possibilidade de transformar-se. E aqueles que quiserem também transformar a outras pessoas a partir do Enneagrama de forma profissional. Pessoal, muito feliz de ter trazido esse meu conhecimento para vocês, compartilhar com vocês. E quero agradecer de você ter ficado comigo até aqui. E mais uma vez te convidar para me seguir, se inscrever no canal, curtir e compartilhar esses vídeos. Você estará contribuindo para que meu canal cresça e eu possa continuar colocando os vídeos aqui, as lives e as redes distribuírem mais. Porque quanto mais compartilhado, quanto mais curtidas, quanto mais visualizações, as redes sociais entendem que o produto é legal e que pode ser compartilhado. E o Enneagrama é um tremendo produto, uma tremenda sabedoria, muito mais do que ferramenta de transformação. E você consegue sim transformar-se a si mesmo e a outras pessoas com o Enneagrama. Muito obrigado por você ficar comigo até o final. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.